Fala, tropa do Xandeco. Paquetá muito próximo de vir pro Flamengo. E como eu gosto muito do Beckler, bora ver a análise dele junto aqui do Paquetá no Flamengo. Vamos ver o que ele acha e bora analisar também junto. Partiu? Fala aí, meu povo. O Flamengo ainda não oficializou, mas está quase de oficializar a volta do Lucas Paquetá, uma contratação de o que se fala 41 milhões e 200 mil euros. Cara, é muito caro, rapaziada. A contratação mais cara da história do futebol sul-americano. A maior contratação da história do futebol americano. E eu quero falar aqui dessa contratação não só pelo ponto de vista do Flamengo, mas também pelo ponto de vista dos rivais do Flamengo. E eu acho que para mim esse é o grande ponto da contratação do Paquetá, que é o que os rivais vão fazer. Antes disso, 41 milhões de euros. Entre o início das negociações, a primeira notícia de que o Flamengo tinha interesse e o desfecho, a gente saiu de uma proposta que é mais ou menos, ou que a sondagem, que o Flamengo estaria disposto a pagar mais ou menos 35 até virar os 41, né? Pô, rapaziada, pra vocês que não sabem, o Tottenham ofereceu 50 milhões de euros. E o City também queria o Paquetá, ofereceu 80 milhões de euros. O Flamengo subiu aí quase 20% da sua proposta. Acho que contou muito a vontade do jogador, o West Ham percebeu que o jogador queria muito sair. Se viu, acho que uma situação relativamente nova para o West Ham, de um jogador importante, um dos melhores do time, querer sair no meio da temporada, uma temporada importante para o time tentar se livrar do rebaixamento, vem de 2 vitórias consecutivas sem o Paquetá, né? Tentando se livrar do rebaixamento. O jogador quer sair, acho que isso conta muito até para deixar ele mais barato, mas existiu aí uma possibilidade durante isso, ou pelo menos foi falado, do Flamengo comprar agora e só pegar no meio do ano. O que eu achava uma boa se reduzisse muito o valor do Lucas Paquetá. Por exemplo, pagar 41 milhões agora ou pagar 30 para pegar ele no meio do ano, mas ter a garantia que vai pegar, tá? Comprar e emprestar o West Ham, eu acho que seria uma boa. Economizar cerca de 11 milhões de euros pelo Lucas Paquetá, contar com o jogador no meio do ano, que o Flamengo vai estar vivo em tudo, né? Vai estar vivo na Libertadores, na Copa do Brasil também é bastante provável, no Campeonato Brasileiro estará entre os primeiros colocados, se não for o primeiro mesmo sem o Lucas Paquetá, porque o time é bom o suficiente para isso, e deixaria esses 11 milhões de reserva que você guardaria para comprar um atacante, por exemplo, né? O que o Flamengo quer comprar. Se essa possibilidade existisse, eu acho que seria o melhor modelo de negócio para o Flamengo, economizar algo agora para gastar em outra posição também de forma potente, eu acho que não para contratar um atacante de 11 milhões, mas para juntar o que o Flamengo já tem, somar esses 11 para comprar um outro jogador para a posição que o Flamengo entender que seja carente, eu acho que seria o melhor modelo de negócio. Traz agora, o que também é uma boa do ponto de vista de quanto antes ele chegar, antes ele consegue rodar Arrascaeta, rodar Jorginho, o jogador que for jogar naquela posição, se encaixar no time, para quem sabe o Flamengo dar uma disparada também em Campeonato Brasileiro em relação aos seus adversários. É um valor justo? É um valor correto de se pagar pelo Paquetá? Eu acho que é mais ou menos isso mesmo, acho que era um jogador na casa dos 50 milhões, tem aí as urgências do West Ham de precisar vender e do desejo do jogador sair. Rapaziada, assim, o nível do Paquetá não é nível de jogar no West Ham, né? Não é nível de estar ali na briga do rebaixamento pra ir pra segunda divisão da Premier League, pô. É nível, assim, o mais alto possível. É um jogador que 2 anos atrás poderia ter custado 90 ao Manchester City. Acontece que ele entrou naquela investigação, que aliás ele foi moralmente condenado antes de fato ser sequer julgado, né? E depois ele acabou sendo inocentado. Mas eu acho que o trem do Manchester City passou. E eu acho que não apareceria para o Lucas Paquetá um superclube. O que é um superclube? Manchester City, Liverpool, Arsenal. Ele não quer ficar na Inglaterra. O Liverpool acabou de contratar o Wirtz, pagando mais de 100 milhões para aquela posição. O Arsenal já tem o Odegaard, contratou o Eze, já tem o Mikel Merino que jogam por ali. O Manchester City contratou outros jogadores para a posição também. Então na Inglaterra eu acho que não teria muita coisa para o Lucas Paquetá. Na Alemanha, o Bayern de Munique já tem o Musiala, que está voltando de lesão, tem o Leonard Kahl e tem o Gnabry, que pode jogar naquela posição ali por dentro também, né? No início da temporada era o Gnabry por dentro, o Olise de um lado, o Luiz Dias do outro e o Harry Kane lá na frente. Então, se não é o Bayern de Munique na Alemanha, os outros acho que não compensam muito para o Lucas Paquetá. Mas acho que um PSG caberia, assim. O meio atacante ali que eles usam é o Fábio Ruiz. Eu acho o Paquetá mais jogador. PSG, aí ali Barcelona pode até ser, Real Madrid eu acho que não. Eu acho que eu gosto muito do Paquetá, rapaziada. Eu acho que ele joga muito. Pra mim, joga em qualquer clube. O Real Madrid não precisa de um meio-campista organizador perto do gol. Já tem o Bellingham para ser um meio-campista que chega, já tem Arda Güler, já tem Mastantuono. Eu acho que o Real Madrid precisa de um meio-campista organizador mais para trás.
E o Barcelona já tem Dani Olmo, Firmino, Rafinha que podem jogar naquela posição. Paris Saint-Germain também não é o perfil de contratação, jogador de quase 30 anos. O Luiz Henrique quer mais soldados do que pintores, por assim dizer, no meio campo, né? Jogadores de boa técnica, ótima técnica, Vitinha, João Neves, Fabian Ruiz, mas que são fisicamente muito potentes também. Então acho que não apareceria um superclube pelo Lucas Paquetá. Entre não aparecer um superclube, entre sair do West Ham para um clube médio de Europa, de Inglaterra, e voltar para um clube muito potente em Brasil, América do Sul, o clube do coração dele, eu acho que é uma boa opção do Paquetá. Eu acho que é um valor justo pelas urgências do West Ham, e o Flamengo pode pagar esse valor no Lucas Paquetá. Então, eu acho que é dentro do que deveria ser mesmo 40 milhões de euros o valor dessa negociação. O Flamengo fica pronto para o ano inteiro, né? O Flamengo, assim, tem agora um jogador que pode descansar o Arrascaeta, para ele não precisar fazer tantos jogos, que pode jogar na do Jorginho, para o Jorginho não precisar fazer tantos jogos, que pode jogar com os dois, para melhorar esses dois e melhorar os atacantes. Assim como você também fica pronto o ano inteiro e o dia inteiro com essa camiseta que eu estou usando aqui. E joio de carro também pronto para todas as situações desse ano. É um ano muito longo, o Flamengo vai encontrar pelo caminho muitas dificuldades, é o time a ser batido. Então, e assim, rapaziada, em termos de rivais, o Palmeiras precisa se reforçar. Eu vi aqui, o Palmeiras tem o elenco mais caro do Brasil. Por enquanto, até o Paquetá chegar. Quando o Paquetá chegar, o Flamengo vai se tornar o elenco mais caro do Brasil. E assim, o Palmeiras tem que se reforçar. Senão o Flamengo vai nadar de braçada. Vai ser tipo o PSG na França daqui a pouco. Porque vai ficar muito desigual o nível de investimento. Mas assim, é a cara do Palmeiras do nada anunciar o John Arias, anunciar o Almada. Eu acho que é a cara do Palmeiras fazer isso em resposta ao Flamengo, porque o Palmeiras também tem dinheiro. Precisa melhorar o elenco, precisa melhorar a qualidade, e eu acho que essa posição que o Paquetá é contratado, eu imagino que seja para jogar como um meio armador mais pelo lado do campo, Pulgar. Eu acho que ele vai fazer a função do Gerson, que o Gerson fazia no Flamengo. Acho que o Paquetá vai fazer essa função na direita. Jorginho, Paquetá de um lado, Samulino muito provavelmente pelo outro, e o Pedro na frente com a Arrascaeta. Eu acho que essa deve ser a base do time do Flamengo como um 11 ideal do meio para frente. E o Paquetá pode te dar armação, capacidade de passe, capacidade de achar jogadas, de tirar coelhos da cartola, de melhorar basicamente a qualidade do Flamengo. Eu fiz aqui um vídeo e já falei isso algumas vezes em programas da TNT e gerou algum debate sobre o problema que o Flamengo tem tendo 2 bilhões de reais, que é um problema ótimo, e eu acho que teve muito flamenguista que não entendeu isso. É um ótimo problema para o Flamengo porque ele tem muito dinheiro para contratar. E o que torna esse problema melhor ainda é que o Flamengo já tem bom time. Então, o mais importante era manter o time, o elenco de 2025. O Flamengo manteve. Vendeu ali peças não tão importantes como o Juninho, o Alacian, e manteve, assim como manteve de 24 para 25, né? Vendeu só ali o Gabigol. Então tem que manter. Manteve Arrasca, Pedro, Jorginho, Pulgar, o BH, o Carrascal, o Plata. Esses caras tinham que ter mantido e manteve. Léo Ortiz, Léo Pereira. Não adianta o Flamengo ir atrás de contratações de 10, 15 milhões de euros, porque os jogadores de 10, 15 milhões de euros o Flamengo já tem. E por isso ele ganhou o Campeonato Brasileiro, e por isso ele ganhou a Libertadores, e por isso ele deu o jogo com o Paris Saint-Germain. Porque... Pô, rapaziada, sabe o que eu acho que tem que fazer? Brasileiro Libertadores titular. Tem que fazer que nem o Dorival fez em 2022. Bota na Copa do Brasil o time B, pô. Sempre o time B para jogar a Copa do Brasil e o time A para jogar Brasileirão e a Libertadores. Tem que ser assim, rapaziada. Ele já tem muitos bons jogadores. Para o Flamengo melhorar, o salto do Flamengo são jogadores na casa dos 40 milhões de euros. São jogadores na casa de jogadores como o Lucas Paquetá. E para trazer, não sei, o Gabriel Jesus, eu sei de toda a história com o Palmeiras e que talvez só voltaria para o Palmeiras, mas jogadores deste perfil são os que vão melhorar o Flamengo. Só que é difícil trazer esses jogadores. Porque um jogador como o Lucas Paquetá de 40 milhões, se ele não fosse um brasileiro querendo voltar para casa, se ele fosse um italiano, muito provavelmente ele queria uma proposta da Juventus, do Milan, da Inter de Milão. Mais ou menos, porque o Saúl tem a idade parecida, tem 30 anos, é espanhol, sem nada a ver com o futebol sul-americano, e voltou pro Flamengo, né? E ainda tinha muito mercado lá na Europa. Então, eu acho que esse cenário está mudando muito. Paquetá é um dos que o Flamengo no futuro deve trazer, com mais idade
não tão avançada, que tem mercado na Europa, né? Eu acho que isso vai se tornar cada vez mais normal. Não uma proposta para jogar no Brasil com 29 anos de idade. Se ele é um jogador norueguês, ele é o Højlund no Manchester United e que foi comprado por 90, e que não está jogando, e que está emprestado, e que talvez 40 milhões, talvez ele espere uma proposta para ir para o Tottenham ou para ir para o Atlético de Madrid e não uma proposta para vir para o Brasil. Esse é um perfil de... Os jogadores de 40 milhões de euros, eles têm um perfil de ainda querer alguma coisa na Europa, ou em elite ou em segundo escalão. Um jogador brasileiro talvez queira voltar para casa. Samuel Lino queria fazer carreira no Brasil que nunca fez, o Lucas Paquetá é o tipo de perfil de contratação que dá para o Flamengo fazer com os brasileiros querendo voltar. Ou europeus que queiram viver uma aventura que eles consideram exóticas, né? O Saúl, depois que já não tinha mais basicamente times grandes atrás dele, que já não tinha dado certo no Chelsea, no Sevilla não conseguiu, no Atlético de Madrid não tinha espaço, vir para jogar em um grande clube da América do Sul é melhor do que jogar em algo pior do que o Sevilla na Espanha, basicamente onde ele teria mercado. Então é uma contratação que dá para fazer. O Jorginho, já em um momento que ele já tinha passado por tudo no Chelsea, no Arsenal, no futebol italiano, não tinha tido carreira no seu país, dá para trazer também. Mas não é fácil para o Flamengo achar jogadores capazes de melhorar o time tão bom como ele já tem, com o dinheiro que ele tem disponível. Jogador de 10, 15 milhões para jogar no Flamengo tem um tanto. Jogador de 40 milhões para jogar no Flamengo não é fácil e o Paquetá é um grande acerto do Flamengo. A partir daqui, meu povo, é o que os outros vão fazer. A gente está vendo o Cruzeiro, que tem um dono muito rico, muito apaixonado, gastando dinheiro, recusando propostas como foi a do Caio Jorge, não só do Flamengo, mas também do Zenit, trazendo o Gerson por um dinheiro que o Cruzeiro não tem, mas que o Fair Play permite. Que ele... Pô, cara, eu vi um jornalista falando que ele prefere o Gerson do que o Paquetá no time dele. Isso é loucura, pô. Gerson, assim, é craque, gosto muito, mas o Paquetá ali tem algo diferente do que o Gerson tem, rapaziada. Tem algo diferente. Contrate mesmo sem ter esse dinheiro, porque o dono vai lá e vai pagar. Mas a gente tem o Palmeiras, por exemplo, que gasta o que ganha, que até tem uma presidente que tem bastante dinheiro, mas que, enfim, os aportes da Crefisa são os que são e que ajudaram bastante o Palmeiras já. Mas o Palmeiras está apostando, por enquanto, nos jovens, né? Vai apostar no Pacheco, trouxe o Marlon Freitas, que é um perfil diferente, mas não sei se o Palmeiras vai fazer uma grande contratação para competir com o Flamengo. E o Botafogo, que o Textor investiu bastante, não sei se o Botafogo também vai continuar fazendo os investimentos que fez um dia para competir com o Flamengo. O Botafogo deu uma parada, né? Assim, tava brabo assim no mercado, investindo a roda, agora deu uma diminuída. Cruzeiro que veio forte, Cruzeiro investiu pesado, o Botafogo deu uma caidinha, o Palmeiras também nesse mercado não tá forte. Fluminense, enfim. Quem quiser competir com o Flamengo não tem 2 bilhões e não tem o time que o Flamengo já tinha. Então a capacidade que o Flamengo agora tem de desgarrar do resto da manada, de dar um passo muito à frente, especialmente do Palmeiras, que é o seu competidor mais próximo, e aqui eu fico esperando para ver se terá uma resposta do Palmeiras em contratações, ou se esses jogadores já vieram, como Andreas e Vitor Roque no ano passado, e a partir daqui melhorar esses jogadores durante esse ano, talvez a aposta seja essa, mas eu acho que o Flamengo dá um passo com o Lucas Paquetá para ganhar jogos difíceis, pontos difíceis, dia que o seu Arrascaeta não está em campo, que o Jorginho não está no melhor dos seus dias, você tem mais um Coringa, você tem mais um jogador desses que é capaz de ganhar pontos, que é capaz de ganhar jogos de mata-mata, porque acho que coletivamente enquadra. Não é que você está montando um time cheio de peças individuais e só isso, coletivamente ele encaixa. Pô, rapaziada, eu tô pensando, se o Gerson não tivesse saído, será que o Paquetá viria? Porque, imagina o Gerson e o Paquetá e o Arrasca e o Jorginho, todos esses caras. Eu não sei se o Paquetá ia vir, se o Gerson tivesse ficado no Flamengo. Individualmente, ele te dá toda essa capacidade resolutiva que se imagina que o Paquetá vai ter em nível de futebol brasileiro. Mas assim, rapaziada, ele não é aquele cara, o Paquetá, que vai fazer gol pra cacete. Ele é o cara também que não vai dar muita assistência. Tipo, ele vai jogar, sei lá, na temporada uns 40 jogos. Ele não vai passar de 20 participações em gol, não. Não vai. Assim, nunca foi esse jogador. Ele sempre foi um jogador ali mais de achar, como o Beckler falou, achar o passe, achar o domínio perfeito ali, abrir o jogo, desarme, ele é bom também, a marcação, fisicamente na marcação, ele é esse tipo de jogador, ali mais completo para não só fazer gol e dar assistência. Que os outros
especialmente seus competidores mais próximos, Cruzeiro e Palmeiras, e o Palmeiras é o mais próximo de todos. Não sei se terá uma resposta a isso. Então acho que a chance do Flamengo, que sobrou no ano passado, acho que mais em sensações do que em pontos, porque pontos ele terminou 3 à frente do Palmeiras, mas ele ganhou os 2 confrontos diretos, ele ganhou o mata-mata decisivo contra o Palmeiras, então ele sobrou contra o Palmeiras. O Flamengo dá um passo à frente e o Palmeiras, que era quem precisava buscar, não dá esse passo. Então você tem o primeiro acelerando e o segundo sem conseguir passar uma próxima marcha. Esse é, para mim, o grande X da contratação do Paquetá. Quem está bem, está melhorando. E quem deveria correr atrás, não consegue manter o mesmo ritmo de quem tá liderando a prova. E, pô, rapaziada, pra mim a melhor contratação do Flamengo na temporada foi a permanência do Felipe Luiz. Assim, importantíssimo a permanência do trabalho. Porque, cara, ia buscar outro técnico e a gente sabe como é que é. Busca outro técnico para se adaptar. Um estrangeiro, por exemplo, não conhece tão bem. Pô, ia trazer um Vitor Pereira da vida, parecido, um Paulo Souza, um Domenech. Não ia adaptar, não ia conhecer o time que nem o Felipe Luiz conhece. Podia ser um brasileiro, mas não tem tanto brasileiro também no mercado que seja bom. Assim, eu não consigo ver hoje um técnico melhor que o Felipe Luiz para treinar o Flamengo. Então, a melhor contratação para mim foi a permanência do Felipe Luiz. Acho que o Flamengo não vai parar por aí, tem dinheiro para contratar mais, queria um centroavante. Eu continuo achando que o Flamengo pode levar até o meio do ano, quando é mais a sua janela, né? Quando acabar, o que o Tottenham tem para fazer? Quem sabe Richarlison, quando acabar o Arsenal, quando acabarem outros times, o que eles têm para fazer na temporada europeia, e aí os jogadores podem ficar mais disponíveis no mercado para ouvirem propostas, aí eu acho que o Flamengo pode conseguir um atacante que eu acho que também é necessário para brigar com o Pedro. E outra, eu acho que o João Gomes vem esse ano pro Flamengo também. João Gomes vem porque o time dele vai ser rebaixado na Premier League. Ele ainda tem mercado ali, mas muita chance dele vir, pô. Esse ano, assim, meio do ano ou final do ano, João Gomes. Ele vai vir ainda, rapaziada. O Flamengo da temporada passada... Não é informação não, tá? Eu só tô o que eu acho. Teve a sua melhor defesa em décadas, se eu não estou enganado, desde 87 a média defensiva do Flamengo não era tão boa, mas o ataque já foi melhor nessa história recente, né? De 2019 para cá. Eu acho que em 3 anos o Flamengo já tinha tido um ataque melhor do que teve. Porque os jogadores de lado de campo, Samuel Lino, Everton Cebolinha, Luiz Araújo, Michael, Bruno Henrique, Gonçalo Plata, todos eles são incompletos, neste momento pelo menos. Não são jogadores que decidem muitos jogos, de 1 contra 1 insinuante, de abrir defesas adversárias, de achar muitos passes, muitas assistências. Hoje o Flamengo tem jogadores decisivos, Pedro, Arrascaeta, e muitos jogadores que compõem muito bem. Todos esses outros compõem muito bem. E aí Jorginho é uma cabeça pensante, Pulgar também, os zagueiros têm ótima saída de bola, é um time completo. Mas os jogadores de lado de campo não foram decisivos na temporada passada. Mas assim, rapaziada, o Paquetá também nunca foi esse jogador decisivo. Tem essa. Assim, não tem o perfil que o Pedro Arrasca tem de decidir jogo, de fazer gol e dar assistência pra caraca. O Arrasca a gente sabe que sempre foi esse jogador, o Pedro também. O Paquetá não é esse jogador. Eu acho que é mais desse perfil ali que ele falou dos outros, mas assim, com certeza de uma forma melhor, né? Mais eficaz. Só que ele não tem esse perfil decisivo, não. Ou pelo menos não foram no mesmo nível de outros jogadores, como a Arrascaeta. E eu acho que a chegada do Paquetá é para dar isso, para dar mais um setor do Flamengo que pode ser decisivo, que pode melhorar, e para isso o Flamengo investe tanto. É isso, meu povo, da contratação, se ainda não é oficial no momento que você está vendo esse vídeo, será daqui a pouco iminente, de Lucas Paquetá pelo Flamengo, o que eu acho dela pro Flamengo e também pros seus rivais. Se você chegou até aqui... É isso, rapaziada. Deixa o like aí, ou dislike se quiser também, se tiver afim, se inscreve, comenta. Só não seja só mais um a passar pelo vídeo. Faça parte aqui do canal e é nóis.